Bom, então aqui vamos para a última parte de hoje, que seria a eletrólise, né? Então dividir em três partes para não ficar muito extenso, né? Então aqui pegar a eletrólise, que acho que essa das três que a gente viu até agora, essa talvez seja mais interessante. As outras também são interessantes, dá para trabalhar bastante, mas acho que esse daqui é o conteúdo em oposição às pilhas, a eletrólise aqui talvez seja o conteúdo mais importante de eletroquímica. Não pode passar sem saber isso, tá certo? Assim como as pilhas, acho que é o 70%, né, são as pilhas, né, as células eletrolíticas, nós precisamos ver aqui a eletrólise também, certo? Então, na eletrólise, né, eletrolise, né, lise sempre aquela quebra de moléculas, né, promovidas por uma corrente elétrica, tá certo? A eletrólise, né, assim como hidrólise, né, quebra da molécula de água e assim por diante, eletrólise, quebra de uma molécula por provocar uma reação química, né, por meio de uma corrente elétrica. Okay? Então, as reações não espontâneas necessitam de uma corrente externa para fazer com que a reação ocorra. Então, onde a diferença de potencial é negativa, mas a gente quer que aquela reação ocorra, a gente pode fornecer uma corrente oposta, né? E aí, assim, para ter por exemplo, a reação direta é mais 2,4, né? A reação inversa, que seria não espontânea, seria menos 2,4. Então nós teríamos que, né, fornecer uma corrente, uma tensão oposta e superior a esse 2,4. Né? E tem uma sobretensão e alguns pormenores também, né, dessa tensão que a gente precisa aplicar a, a uma célula eletrolítica, né, se a gente quer que a reação ocorra, inverta a reação, né, como por exemplo as pilhas recarregáveis, né? Há uma reação espontânea e depois quando a gente coloca essas pilhas, né, e do celular também, né, coloca em contato com uma corrente elétrica, a gente reverte a reação fornecendo corrente elétrica para essa pilha, né? E aí a gente consegue reverter, em alguns casos a gente consegue reverter a reação aplicando uma corrente no sentido oposto, tá certo? E é uma reação que não é espontânea, a gente consegue fazer com que ela seja espontânea, tendo uma fonte externa de eletricidade, de corrente elétrica, certo? As reações de eletrólise são não espontâneas, né? Nas células voltaicas eletrolíticas, a redução ocorre no catodo e a oxidação ocorre no anodo, né? Então aqui, é, assim como nas células voltaicas e nas eletrolíticas, é o mesmo processo. A redução ocorre no catodo e a oxidação ocorre no anodo. Então, nos dois casos, né, é a mesma coisa. Só que, enquanto que nas células voltaicas, né, onde eu tenho as pilhas, né, eu tenho o polo negativo no catodo, né, quer dizer, o polo positivo no catodo e o polo negativo no anodo, né, nas células eletrolíticas, os elétrons são forçados a fluir do anodo para o catodo, certo? Então, nesse caso, eu vou ter o polo negativo no catodo e o polo positivo no anodo, certo? Eu vou forçar a retirada de elétrons, né, do anodo, né, ou quer dizer, o contrário, né, eu vou forçar a entrada de elétrons no anodo e retirar elétrons do catodo. Okay? Depois na imagem acho que vai ficar um pouco mais fácil de a gente observar. Né? Nas células eletrolíticas, o anodo é positivo, ó. Então aqui no caso, o catodo é negativo, né? Então lá onde a gente tinha o catodo que cata os elétrons, né? Que era o polo positivo, né? Que eu sempre associava catodo com cátion, que era positivo. Aqui na célula eletrolítica, o catodo é negativo,
certo? E o anodo é positivo. É isso que muda numa eletrólise, né? Mudam os polos, né? O anodo que é negativo na célula eletrolítica, né, ou na pilha, né, aqui o anodo é positivo, né, e o catodo que tem o polo, o sinal positivo na pilha, aqui na célula eletrolítica vai ser negativo. Né? Então, células galvânicas, o anodo é negativo e o catodo é positivo. Então, a única coisa que inverte é isso. Né? É que, nesse caso aqui, as polaridades, né? O polo positivo e negativo, inverte aqui quem é catodo e anodo. Ok? Então, aqui, por exemplo, ó, o catodo, né? Eu vou aqui, a fonte de voltagem aqui vai fornecer elétron, né, para o catodo. Então, se está fornecendo elétron, então essa fonte aqui, esse lado aqui vai ser o polo negativo, né? E aqui, nesse caso, eu estou retirando elétrons aqui do anodo. Então, nesse caso aqui, o lado da fonte aqui vai ser o positivo. É como se fosse o polo positivo atrai os elétrons e o polo negativo aqui vai ser fornecido elétron aqui, certo? Já na pilha, o anodo ele fornece elétrons, né? Então por isso que é o polo negativo. E o catodo ele está recebendo elétrons. E aí nesse caso ele é o polo positivo. E aqui inverte, aqui está relacionado com a fonte. A fonte vai fornecer elétrons desse lado e vai atrair elétrons desse lado aqui. E por isso que é o polo positivo. Invertem os polos, certo? Então aqui nesse caso, ó, no anodo, né, por exemplo, átomos de cloro, né, que o cloro tem uma alta eletronegatividade, tem a tendência a se reduzir. Nesse caso, numa célula eletrolítica, por exemplo, de produção de, como chama, de cloro, né, e sódio metálico, né, eu posso aqui, por exemplo, uma solução de sal, né, de cloreto de sódio, sal de cozinha, né, o cloreto de sódio, eu posso produzir cloro aqui desse lado, né, e posso aqui produzir sódio metálico aqui desse lado, né, que em geral o processo ocorre inverso, né, o cloro tem a tendência de reduzir e o sódio tem a tendência de oxidar, certo? Para formar aqui cloreto de sódio. Aqui não é uma solução, né? O cloreto de sódio fundido. Tem até questões que perguntam, acho que teve até uma prova, uma questão de acesso ao mestrado com isso. Por que que eu não posso fazer uma célula eletrolítica, né? Com uma solução de cloreto de sódio, né? Porque se eu tiver aqui, né, cloro em solução aquosa, o cloro ele reage com a água, né, formando hipoclorito, ok? E o sódio, a gente já viu isso no laboratório, né? O sódio em água ele reage fortemente formando hidróxido de sódio, certo? Então aqui por isso que essa reação não é aberta, né? E aqui para a produção de cloro e álcalis, né? A indústria de cloro e álcalis, a produção de cloro aqui e também, né, de sódio é feito aqui com o cloreto de sódio fundido. Então eu aqueço, né, esse sal seco, eu aqueço até ele fundir e aí coloco uma descarga elétrica aqui e eu consigo produzir cloro gasoso e sódio metálico, certo? E aí nesse caso o cloro, né, irá perder elétrons, será oxidado, né, que não é um processo espontâneo, e o sódio aqui será reduzido a sódio metálico aqui, que também não é um processo espontâneo, ok? Então essa seriam as células eletrolíticas. E aí tem, não sei se a gente viu inorgânica, né? Não lembro se a gente chegou a ver, mas tem indústria que como que é produzido o sódio, né, o magnésio, o alumínio, então são todos processos eletrolíticos, né? Com passagem de corrente elétrica a gente consegue obter esses metais. Não consegue parar barulho.
povo sem noção aqui, né? É festa, isso é porque é terça-feira. Então, aqui no caso, todos esses processos de metais que a gente vai ver lá no diagrama de Ehlinger, né? Alguns metais a gente consegue obter dos minérios, mas outros metais a gente não consegue um processo de redução dos metais aqui, por exemplo, com um forno de carvão, né? Como alguns a gente consegue obter, como o ferro, por exemplo. Aqui o sódio, os metais alcalinos terrosos, alumínio e alguns outros metais, a gente pode obter esses metais por um processo eletrolítico, ou seja, uma célula eletroanalítica, tá certo? Ou de eletrólise, né? Um processo de eletrólise. Bom, eletrólise de soluções aquosas, né? Então aqui nesse caso a decomposição aqui do cloreto de sódio fundido, né? Então aqui nesse caso o sódio é reduzido a sódio metálico, né, no estado líquido, e aqui o cloro a cloro gasoso. Né? Industrialmente, a eletrólise é usada para produzir metais como alumínio, como eu já disse também. Né? Aqui no caso, eletrodos ativos, né, os eletrodos que fazem parte da eletrólise. Né? Então aqui nesse caso eu posso lá colocar um metal, né, que eles participam aqui da reação. Né? Geralmente na pilha a gente tem um metal ou inerte ou um metal que ele também faz parte da reação. Né? E aqui no caso, para promover a eletrólise, a gente precisa só que esse metal seja inerte, certo? E aqui é a galvanização eletrolítica, né? Ou, por exemplo, eu quero revestir, fazer a redução de um metal sobre um outro metal, como a proteção do ferro ali, por exemplo. Mas geralmente com ferro não é feito dessa maneira. Geralmente a aniquilação, né, o cobre, né, eu faço a galvanização passando uma corrente elétrica por um certo metal e eu faço a redução ou a cromação aqui nesse caso, né? Eu faço a galvanização eletrolítica, eu faço um revestimento de metal, reduzindo uma solução do metal, né? E o metal que está na solução, ele reduz ao metal na forma elementar, né? Na forma metálica, fazendo uma película sobre a superfície de outro metal, certo? E é assim que acontece a galvanização, ok? E aqui, por exemplo, nós temos um cátodo de aço aqui, por exemplo, né? E aqui uma solução de níquel, né? O sulfato de níquel aquoso, aqui no caso o anodo de níquel e aqui no caso o cátodo de aço, e aqui no caso eu consigo depositar aqui o níquel ele vai, né, oxidando a níquel 2 e aqui eu vou formando uma película sobre essa superfície aqui de níquel metálico, que é feita a niquelação, por exemplo. Eu tenho uma cromação e temos a niquelação aqui pelo processo de galvanização também. Okay? Então aqui eletrólise de eletrodos ativos, né? Então considere um eletrodo de níquel ativo e um outro eletrodo metálico colocado uma solução aquosa de sulfato de níquel. Né? Então o níquel será oxidado a níquel 2+, e no cátodo há a redução do níquel 2+ a níquel sólido, formando aqui uma película de níquel, certo? O níquel se deposita no eletrodo inerte, né? A galvanoplastia é importante para a proteção de objetos contra a corrosão, né? Então faço uma película aqui metálica sobre um certo metal para fazer a proteção, por exemplo, né, daquele metal com essa película de um metal mais inerte. Okay? Então aqui no caso, aspectos quantitativos da eletrólise. Né? Então queremos saber a quantidade de material que obtemos com a eletrólise. Isso aqui às vezes é bastante exigido também, né? Inclusive acho que no ensino médio, né? Sobre quantidade de metal que eu quero depositar. Eu acho que na eletroanalítica tem um processo também de quantização de uma solução de cobre. É caro, né? O processo não é muito legal, acho que a gente não tem no nosso campus, né?
mas eu faço o processo de redução aqui de cobre 2, uma solução de cobre 2 para cobre zero, para determinar a concentração de cobre em solução. O problema é que assim, é um processo caro, ambientalmente não tão legal, né? Tem uma alta precisão, porque você deposita o cobre, né, sobre uma certa superfície e depois mede quanto cobre se depositou, né, depois de um certo tempo. E aí você consegue determinar a concentração daquela solução, né? E aqui também dá para determinar quanto tempo demora para ele se depositar, ok? Só que é um processo ambientalmente não tão interessante, mas ele é bastante preciso, né? Simples, preciso, mas ambientalmente incorreto, né? Então aqui ó, tem o cobre 2, né? Ele utiliza aqui para cada mol de cobre 2, eu utilizo 2 mols de elétrons para formar o cobre zero, 1 mol de cobre zero, né? Então ó, 2 mols de elétrons se depositarão em 1 mol de cobre, né? A carga de 1 mol de elétrons é 96 em 500 coulombs, né? Ou chamado 1 Faraday, tá certo? Uma vez que Q é igual a corrente vezes o tempo, né? A quantidade, né, de carga é igual a corrente vezes o tempo, a quantidade de cobre pode ser calculada pela corrente I e o tempo T levado para a deposição, né? Então a gente vai depositando e aí no caso vamos monitorando lá, né? No caso do cobre que é colorido, a gente vê que a solução vai ficando incolor e ele vai se depositando na superfície, né? Então a gente pode calcular quanto tempo isso levou e podemos também secar, né? Tem tipo uma redinha, né? Acho que é de platina, e aí desse depósito cobre a gente pode secar também e pesar no final quanto cobre foi depositado, né? Então aqui corrente, né? Em amperes e tempo. A gente descobre a quantidade de carga que foi utilizada aqui em coulombs, né? Podemos transformar para a quantidade de matéria de elétrons aqui em faradays, né? Então para cada 1 mol de elétrons aqui a gente tem 1 Faraday, né? A quantidade de matéria de substância oxidada ou reduzida, gramas de substâncias oxidada ou reduzida, ou seja, quanto de cobre tinha na solução, ok? Bom, aí aqui no caso, acho que essa é a última, não é a última transparência, é a penúltima, né? No caso do trabalho elétrico que a gente viu lá na dedução, né, da equação de Nernst, né? Então aqui associando o trabalho realizado, né, por uma corrente elétrica com a energia livre de Gibbs, né? Então aqui energia livre é uma medida da quantidade máxima de trabalho útil que pode ser obtido no sistema. Sabemos que o ΔG é igual ao trabalho máximo e sabemos também que o ΔG é igual a menos NFE, certo? E aqui no caso o trabalho máximo, então, será igual a menos NFE. N número de mols de elétrons, F constante de Faraday e E o potencial aqui de redução. E aqui no caso o W trabalho máximo, né? Se o trabalho é negativo, então o trabalho executado pelo sistema é positivo, certo? Então o trabalho é executado pelo sistema e E é positivo, ok? Então, aqui no caso do trabalho elétrico, a força eletromotriz pode ser pensada como uma medida de força motriz para o processo de oxirredução, né? Ou seja, eu posso pensar em qual é a força eletromotriz que eu tenho que utilizar ou a diferença de potencial que eu tenho que utilizar para realizar um trabalho, né, não espontâneo, né, em uma reação, por exemplo, na redução só do cobre, né, só fornecendo corrente elétrica, né? Em uma célula eletrolítica, uma fonte externa de energia é necessária para fazer com que a reação ocorra. Para impedir a reação não espontânea, a força eletromotriz externa deve ser maior que o potencial da célula, né? Então, para impedir a reação não espontânea, né? Ou seja, que uma reação não espontânea ocorra, a força eletromotriz deve ser maior do que para impelir, né? Não impedir, eu estava achando estranho.
para que a reação implique a reação não espontânea, ou seja, aquela reação que é não espontânea ocorra, né, a força eletromotriz deve ser maior do que o potencial da célula. Ou seja, como eu disse anteriormente, né, se, por exemplo, uma célula é menos 2,4, então eu tenho que usar um potencial maior externo do que esse 2,4. Né? Tem alguns pormenores, mas a gente não vai se aprofundar muito. Né? Dá para a gente calcular o quão maior, né, pode ser essa diferença de potencial para que a reação realmente ocorra. Ela tem que ser sempre maior, mas a gente consegue calcular também quão maior pode ser essa diferença de potencial suplementar, né, para que a reação ocorra, que a reação não espontânea ocorra. Né? Da física, o trabalho tem como unidades watts, né, que seria aqui joules por segundo, tá certo? Então, no caso, a unidade do trabalho, né, que foi mostrado anteriormente, ok? Então, assim, para a eletroquímica foi bem rápido, né? Se vocês quiserem também um aprofundamento, talvez a gente possa discutir e eu possa fazer uma aula suplementar, mas o básico é isso aqui. Talvez aí depois eu vou fazer alguns exercícios com esses cálculos aqui, né? E aí talvez em algumas provas é exigido. Então, aqui no caso, o que muda são os polos, né, numa célula eletrolítica, e aqui no caso o cálculo da quantidade em mols de elétrons que é utilizado, ou dependendo do tempo que ocorreu a reação, a gente pode calcular a quantidade de material depositado, né, num processo de eletrólise, tá certo? De deposição de um metal sobre uma certa superfície, ok? Bom, então acho que é isso, e aí eu acho que a gente terminou essa semana e na semana que vem a gente trabalha com algumas cositas a mais, né? Os diagramas Frost, Henningen e Latimer, ok? Até mais.